Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos começando mais um vídeo daquele jeito pra você. É engraçado que a maioria dos brasileiros só lembram que realmente existe uma nação quando chega às festividades como o 7 de setembro. Porém, se você que está assistindo esse vídeo se enquadra nesse grupo de pessoas, calma, a culpa não é sua e é o que você vai ver neste vídeo. Vai ver que toda a nossa história gloriosa, honrosa e heróica foi apagado propositalmente, escondido de todos nós. Para dominarem o Brasil como eles precisavam que assim fosse, era preciso primeiro fazer com que os brasileiros odiassem o Brasil, ou pelo menos tivessem vergonha da sua pátria. Eles conseguiram, usaram a sua maior ferramenta para isso, a mídia, e dessa maneira conseguiram convencer o próprio brasileiro que ele não presta. Mas, aqui você vai ver a verdade, somente a verdade. Portanto, pega o seu manguzá de milho doce com canela e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. É muito comum nós brasileiros estarmos assistindo um filme. Filmes do tipo Coração Valente ou Gladiador. E diante daqueles atos heróicos e de coragem, a gente pensa logo: se fosse um brasileiro, já teria se vendido ou corrido da briga. Ainda mais quando aparecem planos engenhosos, ou que dão muito trabalho para serem feitos. Exigem muito suor. A gente já pensa logo: se fosse brasileiro, já teria dado um jeitinho. Esse jeitinho que se fala foi uma forma que os estrangeiros arrumaram de nos xingar, sem nos ofender. Quando eles falam desse jeitinho, eles estão dizendo que nós somos trambiqueiros, preguiçosos, fazedores de gambiarra e desonesto, vagabundo. É isso que eles estão dizendo quando diz que brasileiro é o povo do jeitinho. Só que, meu amigo, talvez você não saiba, mas a grande verdade é que poucos de nós somos assim. A maioria é um povo trabalhador, que sua a camisa. E se não faz as coisas como realmente quer, é porque muitas vezes não tem recursos para isso. Às vezes o jeitinho que damos não é porque queremos, mas é porque temos apenas aquilo à disposição. Então se usa a inteligência para superar as dificuldades com o que tem na mão. Talvez alguns digam que a minha maneira de pensar é de pessoas sensíveis, mas eu acredito que esse tipo de fama, sem nós merecermos, é muito maligna e prejudicial, porque entra no nosso psicológico e a nossa autoestima simplesmente é destruída. O mundo inteiro olhando para nós, dizendo a mesma coisa, inclusive aqui dentro do nosso próprio país. Eu fico com o Silvio Santos quando ele deu essa declaração há muito tempo atrás. Os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o Careca? Ah, o Careca, sim, o Careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do Careca, ninguém sabe quem é. A pergunta que deve ser feita agora é o que levou todos a pensarem isso, inclusive nós mesmos. Como nos conseguiram convencer disso? A resposta é bem simples, meu amigo. Você sabe que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando verdade. Então os senhores do mundo usaram a sua maior ferramenta de manipulação, que se chama mídia, com seus noticiários vendidos, com seus filmes brasileiros podres que só mostram o pior da própria nação, imundice, imoralidade, tudo que não presta reunido ali, inclusive os lugares mais feios e podres da nação. Contra as áreas bonitas, os nossos cartões postais são simplesmente omitidos na maioria dessas produções nacionais, em quase que 100%, mostrando sempre o pior da nossa nação e do nosso povo. Ao longo das décadas foi nos convencendo, a nós e ao mundo, que nós não prestamos. Para dar um exemplo de como isso funciona, meu amigo, veja por exemplo quando falta água na sua casa. Eles nunca dizem: olha, o governo deixou de investir em novas barragens, olha, os shopping centers, as fábricas, eles gastam muita água e não economizam em nada. Não importa se é época de crise ou não. Eu digo porque já trabalhei em shopping. Eu via vários moleques, filhos de rico, brincando com a descarga no banheiro. E as mães ficam lá simplesmente olhando e rindo. Isso acontece. Acredito que muitos de vocês já testemunharam esse tipo de coisa. Crise de energia também não existe para esse povo. Painéis e letreiros luminosos, tudo para chamar sua atenção. Luzes ligadas de dia, tudo isso gastando milhões e milhões de quilowatts. Eles nunca são os culpados de nada. O culpado sempre é você que liga uma luzinha dentro da sua casa. E como você é o culpado, você merece pagar dobrado durante as crises. Se falta água, a culpa é sua. Se falta energia, a culpa também é sua. Os governos, as empresas, as multinacionais, elas nunca são culpadas de nada. E nunca pagam por nada. Sempre quem paga somos nós. E agora se você tá pensando, é mesmo, Davi? Como eu nunca pensei nisso antes? Você nunca pensou, meu amigo, porque é isso que a Matrix faz.
Ela nos envolve, ela nos distrai com coisas fúteis, e assim nós não conseguimos enxergar o que realmente é importante, o que realmente está acontecendo. A Matrix, criada pelos senhores do mundo e espalhada pela sua maior ferramenta de manipulação, a mídia. Ela conseguiu essa façanha de diversas maneiras, usando filmes, novelas, jornais, tudo que tinha à sua disposição. E com isso ela também conseguiu esconder a história de grandes homens nacionalistas que morreram pelo nosso país. E você nunca ficou sabendo. Não está escrito em livros, não passa nos jornais. Ninguém faz filme para homenagear isso. Infelizmente, meus amigos, o que temos de bom, o que nós temos para se orgulhar, é tudo escondido e omitido, enquanto outros países fazem justamente o contrário. Episódios e histórias que nem foi isso tudo, mas os caras colocam como se fossem deuses, os perfeitos. Qualquer ato que os povos estrangeiros fazem se tornam logo heróis. Personagens são criados em suas homenagens. É alemão, americano, japonês. No Brasil, o que ganhamos em homenagem, quando muito, é um monstro verde que chupa sangue e dá choque. Essa é a imagem que eles têm do Brasil. Será que nunca existiu um verdadeiro herói além dos poucos que nós já conhecemos? A verdade, meu amigo, que te esconderam é que temos sim, temos muito. Mas hoje vamos falar de 3 em especiais. 3 homens, 3 heróis que de tão corajosos ganharam fama internacional. Para vocês terem ideia do absurdo que é. São mais conhecidos lá fora do que aqui na própria nação. Tem inclusive uma banda de rock, Sabaton, com o título Smoking Snake, o que traduzindo dá algo como cobras fumantes. Eu tenho certeza que essa expressão você já ouviu em alguma vez na sua vida. A chapa vai esquentar, a cobra vai voar! Com certeza muito de nós já ouvimos isso, pelo menos a maioria. Essa expressão se originou por causa da FEB, 3 grandes heróis que nós tivemos. Inclusive é muito triste parar para pensar e ver que apenas os estrangeiros deram o devido valor a esses caras. Fazendo música, eu não vi nenhuma banda brasileira fazendo isso. Mas vamos ver aqui a homenagem que fizeram a eles. Escute um trechinho da música, muito linda por sinal. O respeito pelos nossos heróis é tão grande, se você for bom observador deve ter percebido que um trecho da música foi cantado em português em homenagem a eles. Eu acredito que é esse tipo de coisa que está faltando em nós, brasileiros. O orgulho da nossa nação e dos nossos guerreiros. E é esse orgulho que eles esconderam e escondem até hoje. Não querem que você sinta, porque assim fica mais fácil deles tomarem o Brasil dos brasileiros. E neste caso, a nossa força expedicionária. Ela foi enviada à Segunda Guerra Mundial e teve grande participação enviando mais de 20 mil homens. Ela é uma das grandes vítimas dos senhores do mundo, escondida e desconhecida pela maioria de nós. Só que a sua história não pode ser apagada assim tão fácil. Sempre vai ter alguém que fale e mostre isso às pessoas. Eles enfrentaram o poderoso exército alemão. A batalha aconteceu no norte da Itália. A FEB fez uma campanha histórica, honrosa, mas mesmo assim ela quase não é lembrada nos livros de história. Mas vamos voltar um pouco aqui no tempo. Estamos agora na Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na Itália fascista de Mussolini. Agora imagine 3 soldados, destacados e perdidos do seu pilotão. Eles estavam sozinhos em terreno inimigo e avistaram os alemães. Uma tropa inteira diante deles. Homens, armas, tanques e carros cobrem a linha do horizonte. Obviamente, a única ordem que podia vir dos alemães foi essa frase. Traduzindo seria: baixe suas armas. Vale dizer que essa é uma das poucas frases que os homens brasileiros conheciam. Naquela hora entre a cruz e a espada. Embora nenhum de nós podemos afirmar com 100% de certeza o que aconteceu lá por causa da barreira do tempo, nós podemos imaginar que naquele momento entre a cruz e a espada, um olhou para o outro sem se abaterem. Eu imagino que uma frase, como no meu filme favorito, Coração Valente, onde William Wallace pronunciou essas palavras e animou o exército. Só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Depois disso, cada um procurou cobertura e ignoraram completamente a ordem dos alemãos de se renderem. Eles carregaram e engatilharam suas armas. E esses 3 homens, 3 soldados valentes que carregavam nosso sangue em suas veias, partem para o combate contra um pilotão inteiro, sozinhos, apenas 3. Eles começam a atirar e os nazistas atiram de volta. A batalha começa. Imagine essa situação, meus caros irmãos. A fumaça cobrindo um campo. Você em uma terra estrangeira.
Inimigos que podem sair de qualquer lugar. Você em um absurdo menor número, em uma luta impossível. Aquele cheiro de pólvora no ar, parecido com aquelas bombinhas que crianças soltam em festas juninas, mas em um grau tão concentrado que faz a sua garganta sangrar. Os olhos ficam secos e as balas passam raspando em sua cabeça. Você sabe que em qualquer hora uma vai lhe atingir e tirar sua vida. A sua audição quase não lhe serve mais, porque o som ensurdecedor das bombas e granadas sendo disparadas a todo instante acabaram com ela. Mesmo assim, aqueles 3 bravos soldados, alvo do exército mais poderoso do mundo naquele momento, atiram, usam toda sua munição e jogam suas bombas até acabar a última restante. E mesmo quando a última bala no rifle deles acaba, eles ainda não desistem. Totalmente desarmados, eles começam a jogar pedra, dando origem também àquele ditado: se não dá na mão, vai na pedra. O tempo vai passando e a fadiga se abate sobre eles. Quase não conseguem mais levantar seus braços. As tropas inimigas o cercam, e um deles cai morto com um buraco de bala no peito. O outro leva um tiro no olho e morre instantaneamente. Resta apenas um guerreiro, que não seria de maneira alguma criticado se assim se entregasse. Desde o começo era uma batalha impossível. E agora desarmado, cansado e sozinho, é completamente impossível. Não seria feio que ele se rendesse. Mas mesmo assim ele não o faz. Continua a batalha sozinho, desarmado, fraco, cansado. Naquele momento onde tudo realmente está perdido. Mas os alemãos se esqueceram de um detalhe. Ele é brasileiro e não desiste nunca. Assim ele continua lutando até seu último suspiro. Ele lembra que ainda tem sua faca. Ele atira aquela faca com toda a sua força. E ela crava no peito do nazista, que morre instantaneamente. A noite chega e aquele último guerreiro, o último herói, cai morto na trincheira, vítima de um tanque de guerra alemão. Foi preciso um tanque para derrubar o cara. Agora eu quero que você imagine que eles não eram americanos. Eles não tinham superpoderes como você vê nos animes e nos gibis. Eles eram homens como você, com o mesmo sangue. Talvez a única diferença deles para nós seja a coragem. Em nós está adormecida. Fomos ensinados pela mídia e pelo sistema a esquecer esse nosso lado. O lado guerreiro, o lado combatente. Mas muitos de nós, inclusive eu, temos esperança que um dia nossa nação vai acordar. Assim como naquele dia, onde os nazistas, ao ver aqueles homens mortos, os respeitaram mais do que a eles mesmos. Os nazistas, impressionados com aquela garra, com toda aquela coragem, e numa atitude inesperada, eles resolveram parar e enterrar os corpos por ali mesmo, com honra e respeito no campo de batalha. E em suas cruzes foram esculpidos os dizeres que por minha ignorância eu não serei capaz de pronunciar, mas está a frase do jeitinho que foi escrito para você ver. Mas o significado quer dizer 3 heróis brasileiros. E eram eles: Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baete da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza. Eles faziam parte dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles formavam os chamados Cobras Fumantes. Eu digo a vocês com sinceridade que fazer esse tipo de vídeo é emocionante e ao mesmo tempo revoltante, porque aqui está a prova, e você pode pesquisar em livros por aí, que nós tivemos também grandes heróis. Nós não temos por que admirar heróis de outras nações, porque temos os nossos, mas eles foram escondidos propositalmente de todos nós. Criminalmente isso foi feito. Um absurdo tão grande que faz esse tipo de herói ser mais conhecido lá fora do que aqui mesmo. Em contrapartida, eu estava vendo aqui na televisão esses dias. Eu já parei de assistir televisão faz um bom tempo. Mas, sem querer, sempre você passa na sala e tem alguém assistindo. E lá estava, uma mãe dizendo que não queria criar o seu filho no Brasil e tinha se mudado para os Estados Unidos. Criticava a nossa cultura, criticava o nosso jeito de ser. É isso que a mídia propaga. É isso que a mídia quer que o resto dos brasileiros pense. Isso aqui não vale mais a pena. Deixa eles fazerem como querem, afinal isso não vale nada. Mas não é assim, meus irmãos. Essa é a terra prometida por Deus. Terra que emana mel e leite. Heróis como esse serem mais conhecidos lá fora do que aqui dentro só prova como a mídia é vagabunda e escrota. E precisamos mudar isso o mais rápido possível. E você vê, meus irmãos, um ato como esse não tem um só dia de feriado. Temos feriado para todos os absurdos que você possa pensar. Somos um dos países que mais tem feriado no mundo. Mas um feriado para homenagear os nossos heróis não existe. Embora eles não tenham conseguido nada, o ato de coragem deles com certeza nos inspira. E era mais do que merecido que realmente tivesse um feriado. E os professores de história desse país começassem a ensinar isso às nossas crianças. Que isso estivesse nos livros do MEC, para que as novas crianças aprendessem desde cedo que o nosso país tem o seu valor sim. Você vê que a mídia usa o nosso dinheiro para várias coisas. Artistas têm Lei Rouanet aí para ele. Até YouTubers é pegando 7 milhões, 3 milhões, 1 milhão, para fazer filmes que na minha opinião são completamente ridículos e inúteis. Mas nem sequer por um momento eles fazem um filme com estes caras. História tem, como você viu, mas eles não fazem. E se fizerem um dia, será para manchar a reputação dele. Para que você veja que não foi bem assim. Vão contar essa mesma história da forma mais podre e imunda possível. É assim que a mídia e os senhores do mundo trabalham neste país. É lamentável, mas se Deus quiser,
Eu e você vamos mudar isso, já estamos mudando. É com essa fé e com essa esperança que esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido a nossa mensagem. Esse canal é feito assim, especialmente para você que quer ouvir a verdade, que quer saber de coisas que nunca te contaram. É assim que nós trabalhamos, isso nem sempre agrada a todos, mas não estamos aqui para agradar. Nunca estivemos, não queremos ser famosos, apenas queremos juntar o maior número de pessoas despertas que for possível. Porque só despertos poderemos realmente fazer alguma coisa contra esses malditos senhores do mundo. Eu vou ficando por aqui, meus caros irmãos, e voltarei se assim o Criador permitir na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus e que Ele abençoe vocês em cada passo que derem. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.